Bora, meu povo, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Episódio de hoje, cansado, mas feliz. Versão brasileira é dos que rincha. Bora pro vídeo, negada, bora pro vídeo. Bom, ontem nós comemoramos 17 anos de obra missionária aqui em Limoeiro. Então, foi muita bênção. Feliz com o Senhor, com os irmãos, com todos vocês por estarmos aqui e para mais uma semana de Comente Bíblia também. Só lembrando você, paramos no ponto em que o Joaquim iria ser deportado para a Babilônia, mas aí o Nabucodonosor resolveu que não, só que não. E aí, de alguma forma, a Bíblia não narra como, mas ele morreu. Não chegou a Babilônia não, morreu, o corpo dele ficou pelo meio do caminho, tá bom? Então é isso. Houve uma rebelião, Nabucodonosor veio para aplacar, ele resolveu dar cabo da vida de Joaquim, do mesmo jeito que o Joaquim tinha um pacto com ele, e mudou de ideia, resolveu se rebelar. Bom, a história de hoje é o seguinte, então, vamos dar continuidade aqui, a história da vida do Joaquim, que é filho do Joaquim, certo? E então, esse texto está no segundo livro dos Reis, no capítulo 24, no versículo 8 e 9, vai dar a ficha técnica do rapaz aqui. Segundo livro das Crônicas, 36, versículo 9, também vai falar a mesmíssima ficha técnica do Joaquim, filho do Joaquim. Nós já sabemos quem ele é. Ele é neto do Elnatã, o cara que foi buscar o profeta lá no Egito para ser morto, o Joaquim, né, em Jerusalém. Depois foi colocado numa cova rasa, lembra disso? É só olhar os vídeos aí passados, ok? Então diz o texto de 2 Reis capítulo 24, versículo 8, 9, diz que ele tinha 18 anos, ele só reinou 3 meses em Jerusalém, né? A sua mãe era Neustar, filha de Elnatã. Então ela era de Jerusalém. E ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu papai. É isso. O segundo livro das Crônicas vai repetir exatamente isso, segundo Crônicas 36. Fez o que o Senhor reprova conforme o seu pai tinha feito. O interessante é que esses caras são descendentes do Josias. Né? Parece que não entra na cabeça, né? A ideia de uma pessoa ser tão boa e seu filho ser tão ruim. Assim como foi com Ezequias e Manassés. Né? Assim como foi Acaz tão ruim e Ezequias tão bom. Bom, queridos, vamos seguir aqui então a história. O que acontece é o seguinte. Nesse inteirinho aí, o profeta Jeremias vai falar sobre o cativeiro, no capítulo 22, versículo 24 ao 30. Está dizendo assim, juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que o Joaquim, filho de Joaquim, né? Esse carinha aí que só ficou 3 meses no poder, ainda que ele fosse um anel de selar, né, o selo do rei, eu o arrancaria da minha mão, né? Um anel de selar na minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a vida dele, no caso. Na mão daqueles que você teme, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que ele deu à luz, né, para um outro país. Vocês morrerão nesse outro país. Jamais retornarão para a terra a qual ansiavam voltar. Verso 28 vai dizer aí que Joaquim, filho de Joaquim, diz assim, um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer, né? Eita, vaso desprezível. O apóstolo Paulo escreve que na casa do Senhor existe vasos para honra e para desonra, né? É interessante. Aqui o Joaquim está sendo apresentado como um vaso desprezível e quebrado ainda mais. Além de ser desprezível, ainda mais quebrado. Serve para quê? Serve para nada, né? Certo? Ninguém quer. E no verso 30, diz assim, registrem esse homem como um homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida, e nenhum dos seus descendentes prosperará, e nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Ficar no cativeiro lá, ok? Então vai acontecer agora a deportação, e eu estou falando de deportações, a primeira foi aquela que levou o profeta Daniel. A segunda foi aquela na qual foi levado Joaquim.
E agora, 3 meses depois, vai acontecer a terceira deportação para levarem o Joaquim, filho do Joaquim, tá bom? Esse é o ano 598 a.C., tá bom? Vamos lá, se você olhar em 2 Reis capítulo 24, diz que naquela ocasião os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém, cercaram-na, e o próprio Nabucodonosor veio a Jerusalém, né? Então, o Joaquim, filho do Joaquim, rei de Judá, e a sua mãe, seus conselheiros, seus nobres, seus oficiais, se entregaram. Todos se renderam a ele. Então, no 8º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele levou o Joaquim para lá, como prisioneiro. E isso aconteceu tudo conforme a palavra que o Senhor tinha declarado, né, por intermédio do profeta Jeremias. Aí, e conforme Jeremias tinha declarado, olha o versículo 13 aí, diz que ele retirou os utensílios, né, os tesouros do templo do Senhor, e levou para o seu palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro. Olha, toda deportação, eles vinham e levavam mais um bocado de coisa. Dessa vez, como levou o rei e o grupo de liderança política toda e religiosa, aí ele levou os tesouros do palácio, que tinham ficado do templo, levou foi tudo. Né? Mas sempre fica alguma coisinha, porque o que não fica, o povo vai e restaura para tentar restaurar o culto. Aí quando ele volta, ele vai e leva o que o povo produziu. No caso aqui, Jeremias está com 52 anos, Daniel com 30 e Ezequiel com 24, ok? Ezequiel com 24. Diz que os objetos de ouro que tinha no templo lá, que o rei Salomão tinha feito, tinha colocado lá, foi tudo. Levou tudo para Babilônia, né? Certo? A primeira vez ele levou e colocou as coisas no seu próprio templo lá, o templo de Marduk. Marduk, que agora é detentor do título de Bel, que é o mesmo que Baal, o Senhor, né? É um deus em destaque, uma divindade em destaque sobre as outras divindades, que a Babilônia voltou ao poder. Ok? E Bel é o protetor lá da Babilônia. Queridos, diz aí no versículo 14 de 2 Reis 24, diz que ele levou para o exílio todos os líderes, homens de combate, também artesãos e artífices. Eles são, no caso, total de 10.000 pessoas, né? Só ficaram no país os mais pobres, é o que diz aqui. E, bom, ainda acrescenta que, no versículo 16, ele deportou para a Babilônia toda a força, né, a força militar. São 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra. E mil artífices e artesãos. 7, 8.000. Os outros 2.000 é o pessoal, só gente, né? Gente comum, gente do povo. E a nata da sociedade lá, né? Reis, príncipes, governantes, sacerdotes. Levou tudo. No ano seguinte, 597, né? Você vai ver em 2 Crônicas 36 a narrativa que diz que na primavera o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia. Presta atenção. Primavera para nós aqui é final do ano. Lá em Israel é abril, maio. Época da Páscoa, época das guerras, era a época de primavera. Que dava para você andar distâncias longas, né? Então, se ele reinou 3 meses, foi no início do ano. Ano deles, né? Certo? Início do ano. A deportação anterior foi no final do ano passado. E aí, os 3 primeiros meses, o Joaquim, né? Joaquim reinou 3 meses. Bom, meus queridos e queridas, diz em 2 Crônicas 36, versículo 10, parte B, diz que o rei Nabucodonosor pegou o Matanias, a quem deu o nome de Zedequias, ele é tio do Joaquim, né? E colocou esse Zedequias como governador local lá, tipo o rei, né? Status de rei. Tá certo? Esse tio do Joaquim, que se chama Zedequias agora, que se chamava Matanias, então ele é irmão do Joaquim, que foi morto na última deportação. Se é irmão do Joaquim, por parte de pai, o pai deles é Josias, que é filho do Josias. Tá ok? Vamos lá. No segundo livro dos Reis, capítulo 24, ainda, no versículo 17 ao 20, vai falar de uma vida de pecados, né? O Zedequias também se rebela. Primeiro se rebelou Joaquim.
Aí o o filho dele, Joaquim, também se rebelou. E agora o irmão vai se rebelar. Então, diz assim, ó, verso 17. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar, e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos. É uma coisa questionável. Ele tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos. Diferente de reinar 3 meses, né? 11 anos é bastante tempo. Porém, o cara é tio do rei. O rei está reinando por 3 meses e esse rei só tem 18 anos. Já o tio dele tem 21. É muita coisa doida, né? De repente, o Matanias, que é o Zedequias, era o irmão mais novo por parte de pai. Era o irmão mais novo do Josias. Bom, é isso aí. Meus queridos, diz aqui no versículo 19, de 2 Reis 24, que ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim, ou Joaquim, seu irmão, né? E segundo o livro das Crônicas, no capítulo 36, versículo 11, vai seguindo aí, diz que Zedequias tinha 21 anos, é a mesma história, só que diz que ele reinou 11 anos, e no versículo 12 diz que ele não se humilhou não diz diante do Senhor, diz diante do profeta Jeremias, que lhe falava como profeta, o porta-voz do Senhor. Bom, esse negócio de se humilhar diante do profeta, quem se humilha diante do profeta, na verdade, está reconhecendo que ele é boca de Deus. Os reis, antigamente, chamavam os profetas, tratavam como meu pai. Os profetas eram que ungiam reis. Por exemplo, Samuel ungiu Saul, depois ungiu Davi. É isso aí, irmão. É isso aí. Tanto o Joaquim quanto o Joaquim, e agora os Zedequias, todos descendentes, né, filhos, neto, 2 filhos e um neto do Josias, não copiaram o exemplo dele, não se humilharam. E aqui fica claro, eles não aceitavam a palavra de Jeremias como vinda da parte do Senhor. Aceitavam qualquer mentira. Qualquer profeta mentiroso que viesse com conversinha, que Deus vai prosperar mesmo eles vivendo na idolatria, qualquer profetazinho mentiroso, de meia tigela, como diz aqui, que viesse com conversa fiada, eu tive um sonho, blá, 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 eles acreditavam. Mas a palavra de Deus não. E mesmo um período tão perigoso, né? Porque o Senhor tinha dado um ultimato. Disse, não, agora não vou voltar atrás mais não. Já dei aviso demais e vocês não quiseram voltar atrás, então vocês vão para o cativeiro sim. E eu vou destruir essa cidade sim. Né? Bom, aí vai seguindo aqui, versículo 3 diz que ele se revoltou contra Nabucodonosor depois desses 11 anos, né? Que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Ou seja, o Nabucodonosor tinha feito um pacto, uma aliança com Joaquim. Joaquim quebrou. Ficou o filho. O filho quebrou. Agora ele coloca o tio do último rei, que é irmão daquele que ele matou. E aí Nabucodonosor teve cuidado de fazer o seguinte: faça um juramento em nome do Senhor que você vai ser um cara correto. Jure que você vai cumprir sua parte. E aí o Zedequias, Matanias, né? O Zedequias jurou que ia ser uma pessoa correta e tal. Só que se rebelou também. Né? E aí se tornou muito obstinado, não quis se voltar para o Senhor, seu Deus, o Deus de Israel. Verso 14. Diz, além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das nações, e contaminaram o templo do Senhor. De novo, nego velho, de novo. Consagrado por ele em Jerusalém, ou consagrado ao Senhor Deus. Lembra da época do Josias, que tinha até prostitutos cultuais trabalhando dentro do templo? Prostitutos cultuais dentro do templo. Pois é. De novo essa porcaria. Vamos lá. Versículo 15 aí. Diz que o Senhor Deus, seus antepassados, advertiu várias vezes por meio de seus mensageiros. Verso 16. Eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram a palavra de Deus, expuseram ao ridículo os seus profetas, e aí já não houve remédio, tá? Já não houve remédio. A profecia do Jeremias, do capítulo 37, versículo 2, diz que nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras do Senhor, ou que o Senhor tinha falado por intermédio dos profetas. Ok? Continua quarta-feira aí, se Deus nos permitir.